Muito boa tarde a todos. Estamos aqui, como sabem, para ouvir os peticionários de acordo com o que nos é exigido através da petição 331/12 terceira, para a elaboração do respectivo relatório e depois posterior subida a plenário. Em nome da 10ª Comissão e como responsável pela elaboração do relatório, estou como que a coordenar esta audição aos peticionários. Está comigo, começando na ponta, a senhora deputada Inês Teotónio Pereira, do CDS-PP, à minha direita e, portanto, à vossa esquerda, a senhora deputada Idália Serrão, do Partido Socialista, e aqui à minha esquerda, à vossa direita, a senhora deputada Rita Rato, do PCP. É natural que venham outros deputados, não sabemos. Eu já dialoguei com os senhores peticionários, com aqueles que irão intervir, no sentido de vos pedir, estamos aqui totalmente disponíveis para vos ouvir, mas às 3 à plenário. Poderemos, enfim, ter alguma simpatia, mas não podemos estar aqui, como calculam, a decorrer o plenário durante muito tempo, até porque às vezes há partidos que têm menos deputados e, portanto, necessitam de estar presentes no plenário. Quero-vos agradecer a vossa deslocação em número tão elevado, o que significa, com certeza, do interesse da mesma. E, de imediato, passava a palavra, penso que é ao Sr. Presidente da ANEAI, para começar e para intervir e a nos apresentar o assunto. Muito obrigada. Boa tarde. Eu aproveitava, tanto como é óbvio, já para agradecer a oportunidade de nos receberem e por terem criado todas as condições para que um tão alargado número de peticionários pudesse estar cá hoje. Portanto, aquilo que nós trazíamos cá numa primeira fase, nós preparamos uma pequena apresentação, um vídeo, no qual tentámos, de uma forma sumária, poder compilar todos os factos, tudo aquilo que levou à elaboração desta petição. Portanto, é um assunto, como as senhoras deputadas saberão, que nos últimos meses tem sido bastante debatido e bastante debate na opinião pública. Portanto, se concordassem com esta metodologia, iniciaríamos pela apresentação do vídeo e depois deixaríamos para o momento posterior outras informações que pudéssemos prestar ou questões a que pudéssemos responder. Apresenta os pecados mortais do protocolo. 22 de outubro de 2013. Nesta data é assinado um protocolo de colaboração entre a Presidente do Conselho Diretivo da Segurança Social, Doutora Mariana Ribeiro, e o Diretor-Geral da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. José Alberto Duarte. Começa aqui a defesa pública de duas posições distintas. De um lado, os pais, cuidadores e amigos, as associações nacionais, os médicos, os técnicos, as empresas que afirmam estarmos a assistir a uma alteração profunda da forma de atribuição do subsídio de educação especial, marginalizando milhares de crianças e efetuando cortes brutais nesta prestação familiar. Está previsto cortar-lhes o subsídio e passarem o processo para a escola. E que nós achamos que a escola não tem possibilidade de fazer esse acompanhamento. E não tem neste momento, só que eu sei que a qualquer momento realmente as portas podem fechar. Por isso, põe-se tudo em causa, não é? Um curso, uma habilitação, para neste momento ficarmos sem trabalho. E além disto, portanto, é ilegal, o protocolo é ilegal. E além disso é inconstitucional, claro, porque está-se a ver, ao fim destes meses, que está a discriminar milhares de crianças. Há centenas de crianças a quem está a ser negado o apoio, que durante os últimos anos sempre tiveram esse apoio, em que a própria escola, este ano, num documento próprio do processo, já certificou a própria escola que a criança tinha aquelas alterações e reconhecia aquelas alterações e perturbações que o médico diagnosticou e que declarou que não possuía recursos. Pode-se ver qual é o calvário de uma família com uma criança com estas características e, portanto, não podermos proporcionar, um país que não possa proporcionar todo tipo de apoios para minimizar esta carga brutal. A médica não esconde a indignação.
Sinto-me frustrada porque muitos casos são casos que eu já sigo há muitos anos, não é? E portanto eles que nunca olharam para o menino nem têm competências para tal, decidem não beneficiar os meninos destas terapêuticas. Portanto é usurpar funções que são nossas enquanto médicos. E, por outro lado, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, o Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social e os deputados do PSD e do CDS-PP declaram que não há quaisquer cortes ou mudanças legais nas regras do subsídio de educação especial. Nós não mudamos nenhuma regra a propósito dos subsídios de educação especial. Bom que se diga, não há cortes. Eu gostava muito que isso ficasse, não há cortes. Não há nenhum corte de verba, é rigorosamente falso que haja qualquer corte de verba. E que apenas foram alterados um conjunto de procedimentos que já existiam em Lisboa, Santarém e Setúbal e por esta via foram estendidos ao resto do país, advogando que a sua aplicação permitiu aumentar o número de requerentes titulares desta prestação familiar. Que com a aplicação de um conjunto de procedimentos que estendemos de Lisboa para o resto do país, conseguimos até aumentar o número de pessoas que são titulares deste mesmo processamento. O volume de apoios concedidos a todas as instituições da área da deficiência tem vindo a aumentar significativamente. Confrontados com duas posições tão dispares, importa, através dos factos e da lei, evidenciar a quem assiste razão e esclarecer se estamos perante um conjunto de pais e cuidadores que protestam há 4 meses sem qualquer fundamentação ou um governo que já vislumbrou há bastante tempo o erro colossal que cometeu, mas recusa-se a admiti-lo publicamente. Na verdade, no reporte que nos tem chegado, são reconhecidos constrangimentos que têm sido gradualmente ultrapassados, mesmo tendo a noção que os recursos são escassos para o efeito. O governo, os serviços, não estão a fazer tudo o que é possível fazer. A apresentação que segue será estruturada nos 7 pecados mortais do protocolo. A revogação encapotada, a usurpação de funções, as falsas declarações, a incompetência material, a execução física e financeira, ensino especial financiado pelo subsídio de educação especial e os resultados do protocolo. Todos os deputados e governantes afirmam que a lei não mudou. Eu queria reafirmar aqui que não há quaisquer mudanças de regras no subsídio de educação especial. E que apenas foram redefinidos procedimentos e circuitos. Todavia, não existe qualquer dúvida que, operacionalmente, a lei foi revogada e substituída pelo Decreto-Lei de 3 de 2008, de 7 de janeiro, e apenas têm sido deferidos os procedimentos de requerimento que estão sinalizados nas escolas ao abrigo deste Decreto-Lei. Relativamente à usurpação de funções, interrogamo-nos. É ou não verdade que nenhum médico especialista dos serviços da DGEST avaliou qualquer criança? Estaremos a falar de que crime? Estaríamos a falar de usurpação de funções, não usurpação de um título, porque eles não dizem obviamente que são médicos, mas usurpação de funções. É ou não verdade que o processo de devolução dos requerimentos de subsídio de educação especial está a ser implementado com o recurso a profissionais não médicos? É ou não verdade que as certificações e avaliações médicas estão a ser vilipendiadas e completamente ignoradas? A explicitação dos procedimentos adotados e em vigor nos nossos associados e em todas as regiões do país, à exceção de Lisboa e Val do Tejo, são fundamentais para que se perceba, ao contrário do que afirmou o Sr. Deputado Raul Almeida, que havia pontos do país onde os prestadores dos serviços de terapia, de fisioterapia, de ludoterapia, de terapia da fala, portanto, apenas comunicavam à Segurança Social e tinham sem mais autorização para isto. O processo de certificação, avaliação e prescrição está longe de se tratar de um processo de certificação simples. À luz da lei, a competência de certificação, diagnóstico e atendimento necessário às crianças com deficiências e incapacidades com apoios especializados está consagrada no ponto 1 do artigo 3º do presente decreto e está reservada ao médico especialista.
A certificação e atendimento necessário, efetuado pela médica especializada, é concretizada no verso do modelo 5020. As boas práticas implementadas nas entidades conduzem a que, muitas vezes, a certificação oficial seja acompanhada e complementada com avaliações de equipas multidisciplinares. A certificação e avaliação implementada pela DGEST é efetuada do seguinte modo. Após receber da Segurança, os requerimentos do Subsídio Especial de Educação, empilhados em caixotes, são entregues a um conjunto de administrativos para confirmar numa base de dados nacional quais as crianças que se encontram a beneficiar do ensino especial do Ministério da Educação e Ciência. Se a criança ou jovem estiver nesta lista e se um funcionário não se enganar, como infelizmente já aconteceu em dezenas de casos, é inserida uma inscrição a lápis a referir se é ou não Decreto-Lei 3/2008. Depois passa para a linha de montagem, onde é produzida uma carta padronizada e normalizada em que a DGEST devolve o processo aos agrupamentos de escolas. Depois, as direções dos agrupamentos utilizam os expedientes mais diversos, incluindo as mochilas das crianças, para devolverem os processos aos requerentes. Segundo as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal do passado dia 4 de abril, apesar de afirmar que a lei não mudou, afirma que quem avalia as crianças são técnicos do ensino especial, que efetuam a avaliação. As escolas têm em todos os agrupamentos, para crianças com necessidades especiais, técnicos do ensino especial, para poderem fazer a avaliação. O Sr. Ministro afirma que tem de existir uma certificação clínica por pessoa devidamente qualificada. Práticas que foram testadas desde os anos 80, práticas que eu não me lembro que nenhum partido com assento parlamentar tenha colocado em causa desde, mais uma vez, os anos 80 e que nos parecem muito importantes. São práticas que exigem sempre um acompanhamento e uma certificação clínica por pessoas que tenham essa mesma qualificação. O Sr. Secretário de Estado complementa, no dia 21 de março, em afirmações à Rádio Renascença, a perspectiva clínica do Sr. Ministro e confirma o texto da lei, afirmando que só têm apoios de educação especial as crianças que possuam uma certificação de um médico especialista. Só têm acesso a esses apoios de educação especial as crianças que um médico especialista reconhecer a necessidade desses apoios. Afirma que os processos têm de passar primeiro por uma avaliação dos serviços de educação. Este protocolo vem justamente como eu acabei de referir, digamos que remeter, digamos, a análise, essa avaliação das crianças por parte das estruturas educativas. Desta forma. Também, a 21 de março, no Fórum da TSF, a excelentíssima senhora relatora deputada Conceição Pereira confirma que só um médico poderá certificar as necessidades das crianças, acrescentando que não é uma entidade que está a efetuar essa certificação. Apenas o médico poderá atestar sobre os problemas que essas crianças têm. Não é verdade que seja apenas uma entidade ou alguém. O Sr. Ministro referiu aqui no Parlamento e tem repetidamente dito que apenas o médico pode. Novamente, no dia 21 de março, o Sr. Deputado Rui Almeida reitera a imprescindibilidade da certificação médica. A última palavra pertence sempre a um médico, pertence a um clínico. Os médicos, incrédulos com estes procedimentos, denunciaram à Ordem dos Médicos, terminando a sua exposição, solicitando ao excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem que se pronunciasse acerca desta usurpação de competências e atropelo de funções dos médicos, não validação das certificações médicas, a qual coloca em causa a realização normativa e científica das avaliações médicas, postulando nesse sentido medidas que contrariem o abuso de poder instaurado. Sinto-me frustrada porque muitos casos são casos que eu já sigo há muitos anos, não é? E portanto eles que nunca olharam para o menino nem têm competências para tal, decidem não beneficiar os meninos destas terapêuticas, portanto é usurpar funções que são nossas enquanto médicos. No seguimento desta denúncia, o Sr. Bastonário declarou-se chocado. Ficámos surpreendidíssimos e chocados com o teor da participação
porque coloca profissionais não médicos a tomarem decisões sobre apoios terapêuticos. Os pais declaram por sua honra que nunca foi efetuada qualquer avaliação clínica aos seus filhos pelos serviços da escola que frequentam ou pela DGEST, Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, e que nunca foram convocados para qualquer avaliação ou processo de certificação médico, clínico e ou pedagógico. Reclamam na DGEST, por este motivo, e publicamente contestam a devolução de processos sem que haja qualquer intervenção de outro médico especialista, a não ser aquele que certificou primeiro a deficiência. As escolas confirmam que apenas se limitaram a preencher as perturbações e alterações graves e em nada sabem sobre qualquer avaliação, remetendo esclarecimentos para a DGEST. A DGEST opta por um silêncio comprometedor ou vilipendia a exclusividade da competência da certificação, afirmando que é necessário considerar as avaliações de natureza médica à luz dos pressupostos e procedimentos do Decreto-Lei 3/2008. Sublinhar que, na esmagadora maioria dos processos de requerimento de subsídio de educação especial, já consta uma declaração dos agrupamentos de escolas onde se atestam as perturbações e alterações graves. Importa alertar que os agrupamentos de escolas já certificaram não possuir os recursos necessários para implementar o atendimento necessário prescrito pelo médico especialista. De resto, a única competência da escola, neste âmbito, encontra-se definida no ponto 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar 14/81, de 7 de abril, onde se reconhece que o direito ao subsídio de educação especial depende da apresentação de declaração, passada pelo estabelecimento de ensino que os alunos frequentam, comprovativa de que esse apoio não lhes é garantido pelo mesmo. Assim sendo, não é possível entender que, passados 4 meses, os agrupamentos e os serviços da DGEST venham assumir e declarar factos diferentes que contrariam informações e garantias prestadas e assumidas. Assiste-se assim a uma adulteração das declarações, afirmando-se que crianças e jovens a quem já tinham identificado e certificado perturbações e alterações graves, num passe de mágica, deixaram de as ter, afirmando-se que a criança ou jovem não tem necessidades educativas especiais. No exemplo em apreço, como podemos verificar, a 9 de outubro de 2013, o agrupamento de escolas certificou as perturbações e alterações graves, envolvidos cerca de 3 meses, a 6 de janeiro de 2014, os serviços competentes da DGEST alteraram a sua posição, declarando que a criança não possuía necessidades educativas especiais. O artigo 46º, número 1, alínea A do Decreto-Lei número 133/B97, de 30 de maio, determina que a gestão das prestações familiares compete aos Centros Regionais de Segurança Social. Seguindo-se o artigo 47º, número 2, que determina que as prestações familiares são requeridas nas instituições ou serviços gestores competentes. Aqui, acrescem os artigos 66, 67 e 68 do referido diploma legal, que taxativamente definem que são os Centros Regionais da Segurança Social enquanto entidades gestoras que decidem das decisões de atribuição das prestações, notificam os requerentes da atribuição, montantes das prestações, data de início ou, caso não estejam reunidas as condições de atribuição, as causas de indeferimento. A competência material sobre as decisões não deixa dúvidas à senhora diretora do Núcleo de Prestações Familiares e de Solidariedade, doutora Estrela Amiguinho, que afirmou inequivocamente, no passado dia 7 de abril, no programa Prós e Contras, que competia à Segurança Social decidir sobre os pedidos de subsídio de educação especial, afirmando: há uma coisa que todos devemos ficar cientes aqui, é que o Instituto da Segurança Social terá de pronunciar-se e terá de ferir ou indeferir esses processos. Portanto, essa é uma tónica e é assente, é o ponto assente. Não obstante o plasmado na lei, o novo repopulado circuito fez com que a DGEST recebesse da Segurança Social os requerimentos de subsídio de educação especial efetuados antes do início do ano letivo 2013-2014. E se as crianças não se encontrassem ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, a DGEST devolveu os processos originais aos agrupamentos de escolas sem qualquer cumprimento do Código de Processo Administrativo.
Neste momento, foram devolvidos milhares de processos, sendo que no seguimento da disponibilidade evidenciada pelo Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, para poder analisar caso a caso, ficam assinalados os milhares de casos já devolvidos sem decisão pela DGEST. Essa é que é a questão. Depois, se há um caso que não entregou e não sei o quê, eu esses casos não sei. Mas se esses casos existem, eu tenho total disponibilidade para os receber e para poder dar aos senhores deputados e às instituições uma resposta cabal sobre cada um desses assuntos. Esclarecer em primeiro lugar que o Orçamento de Estado e o valor de 24 milhões de euros previsto para o subsídio de educação especial nada revela para a análise dos efeitos do protocolo. O subsídio de educação especial é requerido por ano letivo e só em janeiro de 2015, quando forem apresentados os dados referentes ao relatório de educação física do ano civil de 2015, é que poderemos ter um balanço dos efeitos do protocolo. Todavia, para que possamos verificar que não é verdade, ao contrário do que defendem, que haja um aumento do número de deferimentos de requerimentos de subsídio de educação especial, analisemos os números apresentados até à data. Na informação prestada, a 21 de março, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da Segurança Social e Trabalho, a chefe de gabinete do MEC, doutora Mariana Rezende, informou que estavam em processamento 25 milhões de novos requerimentos de subsídio de educação especial, se considerarmos os 13.527 requerimentos de subsídio de educação especial efetuados em 2013, verificar-se-ia, só nos primeiros 4 meses do ano, um crescimento anual de 185%. No final do ano, a este ritmo, efetuar-se-iam 100 mil requerimentos, traduzindo-se num aumento de 739%. O Sr. Primeiro-Ministro, a 4 de abril de 2014, afirmou no plenário que os valores mensais apresentados no sítio da Segurança Social em setembro de 2014 e dezembro de 2014 se referem a novos processos. Em outubro de 2013, havia 1.500 novos titulares de subsídio que eram alvo, portanto, de subsídio de educação especial, que em dezembro de 2013, após a celebração do novo protocolo que envolveu o Ministério da Educação e a Segurança Social, foram registados 2.875 novos titulares. Nesta perspectiva, para obtermos os valores anuais dos processamentos de 2013, teríamos de somar todos os valores mensais, obtendo, imagine-se, assim um montante global de 53.208 requerimentos. O número total de novos requerimentos, segundo as estatísticas disponíveis no sítio da Segurança Social, foi de 13.527 subsídios de educação especial. Registra-se assim uma diferença de 393%. Na audição de 26 de fevereiro, o Sr. Ministro menciona dados de outros anos letivos que nada relevam para a execução do protocolo, mas, mesmo assim, muito diferentes dos oficiais. Em 2011 tínhamos 11.400 pessoas titulares desta prestação específica. Neste momento, em 2013, já temos 13.000. Na mesma linha, no dia 21 de março, na sua intervenção na TSF, o Sr. Deputado Raul Almeida refere dados semelhantes aos do Sr. Ministro, mais uma vez contrários aos dados disponibilizados pela Segurança Social. Por exemplo, em relação a 2011, em que havia 11.399 titulares com processamento, neste momento temos 12.953. Também o Grupo de Trabalho, nomeado no passado mês de abril para propor a revisão da Lei do Subsídio de Educação Especial, apresentou dados diferentes, com somatórios errados, como se pode aferir pela diferença entre o valor global de processos apresentados e o seu somatório. Embora os cortes brutais e a redução só em janeiro de 2015 possa ser melhor aferida, existem desde já alguns dados que nos parecem inequivocamente reveladores. Considerando que, em 2012, se aprovaram 15.387 requerimentos de subsídio de educação especial e em 2013 13.527, e que nos meses de setembro a dezembro, à execução de Lisboa e Val do Tejo, quase não há processamentos de subsídio de educação especial, não é verdade que a diminuição anual de 12% de requerimentos de subsídio de educação especial revela os efeitos da execução do protocolo. Não é verdade que a diminuição homóloga de 38,6% dos processamentos de subsídio de educação especial do mês de janeiro, segundo os dados oficiais da Segurança Social, revela os efeitos da execução do protocolo.
Não é verdade que os mais de 95% de processos não aprovados de uma enormíssima amostra de 3.836 dos nossos associados revela de forma inequívoca os efeitos do protocolo? Como é público, os apoios terapêuticos efetuados ao abrigo do subsídio de educação especial em Lisboa e Val do Tejo, ao contrário do resto do país, são desenvolvidos em contexto escolar financiado. Assim, indiretamente, o ensino especial do Ministério da Educação e Ciência. As afirmações do Sr. Ministro da Educação e Ciência e do Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social são inequivocamente reveladoras deste propósito. Uma grande atenção à educação especial e que temos alargado os apoios para a educação especial num conjunto de escolas. Eu não vou falar sobre uma área que é a área da educação, que não está de acordo, não está debaixo da minha tutela. Não seria correto da minha parte fazê-lo. O que posso dizer é que a Segurança Social, que participa, nomeadamente através do pagamento destes mesmos subsídios, eu não vou falar sobre uma área que é a área da educação, que não está de acordo, não está debaixo da minha tutela. Não seria correto da minha parte fazê-lo. O que posso dizer é que a Segurança Social, que participa, nomeadamente... Acresce que este modelo de funcionamento existente em Lisboa e Val do Tejo, desde 1999, promove a usurpação de funções, uma vez que legitima, no ponto 1 do artigo 2º, que as certificações reservadas à classe médica sejam efetuadas pelo Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional, promove o não cumprimento do Código de Processo Administrativo e, bem assim, os direitos e garantias dos cidadãos e potencia a promoção de monopólios. Se alguma dúvida existisse sobre a forma como o famigerado protocolo de Lisboa e Val do Tejo desvirtua e viola a lei, para além dos muitos testemunhos pessoais que nos foram expressos, a intervenção no programa Prós e Contras do técnico de educação especial do projeto PINED, promovido precisamente em Lisboa e Val do Tejo, quando confrontado com as afirmações sobre a competência material da Sra. Doutora Estrela Vitorino Amiguinho, diretora do Núcleo de Prestações Familiares e de Solidariedade do Instituto de Segurança Social, são inequivocamente reveladoras. Por causa de pais que nos procuram e nós encaminhamos para solicitar o subsídio para terem direito às terapias e eu soube hoje que então o poder final, a decisão final é efetivamente de Segurança Social. Ora bem, isso não é problema da Segurança Social? Entendemos que está sim claramente evidenciado que o protocolo é ilegal e promove e legitima a usurpação de funções, retirando operacionalmente a obrigatoriedade de certificação médica do Sistema de Educação Especial, atribui, sem o devido enquadramento legal, promove e legitima a usurpação de funções, retirando operacionalmente a obrigatoriedade da certificação médica do Subsídio de Educação Especial, atribui, sem o devido enquadramento legal, competências administrativas a novas entidades e estruturas, promove a desobediência do Código de Processo Administrativo, fomenta a confusão jurídica, permitindo que o Decreto-Lei 3/2008 revogue e ou substitua operacionalmente a lei vigente do Subsídio de Educação Especial, confunde conceitos de reabilitação, subsídio de educação especial, e habilitação, necessidades educativas especiais, marginalizando crianças. Favorece o espírito de insegurança pela sua ilegalidade e aplicação retroativa, uma vez que viola direitos adquiridos, expectativas de todo o sistema que nele participa. Fomenta a perspectiva macrocéfala de um país cada vez mais desigual. Por fim, e para que possam avaliar ainda mais da importância de corrigir o erro e promover o fim do protocolo, deixamos-vos algumas reflexões. Qual é o valor económico e humano de cada criança e jovem melhor integrado social e profissionalmente? Qual é a poupança nos futuros orçamentos de Estado de crianças e jovens mais adaptados, funcionais e saudáveis? Qual é a poupança futura na segurança social em prestações sociais, como o IRSI e outras que poderão ser poupadas com crianças e jovens a que sejam potenciadas oportunidades de emprego e integração? Qual será a poupança nos outros ministérios, MAI, Ministério da Justiça, Ministério da Educação e Ciência, etc., de adultos mais funcionais, mais estruturados, com comportamentos ajustados às regras e padrões sociais? Quanto vale para o PIB português a promoção de famílias mais funcionais, mais produtivas e mais felizes?
Será que as crianças e jovens de hoje, adultos do amanhã, não contribuirão com impostos, rendimento, consumo, entre outros, para o circuito económico e devolverão o investimento que neles fizeram? Qual é o contributo direto e indireto destas empresas para a integração de pessoas na vida ativa? 5.000 unidades de trabalho? 7.500? 10.000? Qual é o custo social de mais desemprego massivo? Pretendem mais imigração massiva de licenciados? Onde está o shared value de um Estado que efetua cortes brutais, sim brutais, nos apoios sociais? E por último, interrogamos: quanto vale uma criança, jovem, adulto, uma família mais feliz? Pelo céu as cavalitas escondiam nos teus caracóis a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com um encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, o eterno e namorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para Muito obrigada. Não sei o método, portanto, agora iremos dar a palavra aos senhores deputados para colocar questões. No entanto, eu pergunto, e tendo em conta o adiantado da hora, se previamente, para além do que nos foi mostrado, se o Sr. Presidente da ANEAI quer acrescentar mais algum elemento, se não passaria a palavra e depois no final dos 3 elementos que se inscreveram, se querem agora ou se deixam para o fim as respostas. Se me permitisse, até porque percebemos agora ali no vídeo que houve ali uma outra falha, deixava só pequenas informações que às tantas podiam até já ajudar a responder a algumas das perguntas que os senhores deputados entendessem colocar. Uma das questões, tanto que ali depois não passa no vídeo, são umas declarações também do Sr. Ministro da Educação, em dezembro, em que diz claramente que este assunto também não é da sua alçada, portanto, e depois entrava em confronto com as declarações do Sr. Ministro da Ação Social, portanto, era uma evidência que tínhamos ali, que depois não saiu bem no filme, mas julgo que os senhores deputados também terão já visto essas declarações, mas deixava só essa nota. Depois queria também, mesmo tentando fazer um vídeo muito curto, como perceberam, ele tinha 28 minutos, portanto, se pudéssemos ter o tempo que quiséssemos, tínhamos de estar aqui 3 horas e podiam não chegar. E há outra questão também muito importante que eu queria deixar nota, que tem a ver com as equipas locais de intervenção, portanto, que não são ali focadas e que o enfoque maior não tem estado aí, mas que diz respeito a milhares de crianças nas idades até aos 6 anos. E queria deixar o registro que, neste momento, tal como em outubro, portanto estamos em abril, continuamos a ter 31 municípios no país onde não existem equipas ELI. Isso foi uma fragilidade que em outubro, porventura, não perceberam quando da celebração do protocolo, nos termos em que ele está celebrado, e que significa, primeiro, que há, neste momento no país, foi criada uma desigualdade em relação às crianças desses 31 municípios e, por outro lado, não há respostas a esses requerimentos. Já tivemos a oportunidade, numa reunião, por exemplo, com a Sra. Diretora Adjunta da Segurança Social do Porto, de lhe perguntar, porque a maior parte destes municípios são no Norte, de lhe perguntar onde estavam os processos, portanto, a Sra. Diretora o que nos disse foi que estavam rapidamente a tentar criar essas equipas, portanto, eu lembrava novamente, estamos já em abril, o ano letivo termina daqui a 1 mês e meio, ou 2 meses, mas que também não nos sabia dizer onde é que estavam esses processos. Queria também deixar nota que continuamos a aguardar desde o dia 6 de dezembro de 2013 por uma resposta às audiências que foram solicitadas à Secretaria de Estado da Segurança Social e à Secretaria de Estado da Educação. Portanto, da Secretaria de Estado da Educação tivemos um e-mail a dar nota que aquele assunto foi passado para outra Secretaria de Estado também no Ministério da Educação, mas até hoje o que é facto é que não foram agendadas, nem sequer delegaram em ninguém a sua representatividade para nos poderem receber.
Faltava também ali uma evidência em relação aos números, portanto, para além daquilo que foram os números que o Primeiro-Ministro referiu, que o Sr. Ministro referiu, que o Sr. Secretário de Estado referiu, também era importante referir que nas oposições que foram apresentadas nos vários processos que neste momento correm nos tribunais, nomeadamente nas províncias cautelares, os números que foram apresentados em termos de oposição falavam em 33 mil processos. Portanto, aquilo que são as evidências que estão nas estatísticas oficiais do site da Segurança Social, como viram ali, varia entre os 13 mil, 15 mil, 11 mil. Portanto, depois aparecem aqui números que confessamos que não conseguimos perceber como é que chegam esses números. Em relação à questão do protocolo de Lisboa, que era um desafio, enfim, que deixávamos a todos, porque toda a gente diz que o protocolo de Lisboa é maravilhoso, portanto, tem resultados fantásticos. Fizemos uma pesquisa exaustiva, não conseguimos encontrar um único documento, um único relatório que permitisse, comparando esse modelo com o modelo que a lei prevê, porque, como viram ali, o protocolo de Lisboa não é o que a lei prevê, mas não conseguimos encontrar uma única evidência que permitisse que todos ficássemos descansados quando se diz e quando se alega que esse protocolo só tem virtudes e que não tem qualquer defeito, ou que, pelo menos que é melhor do que aquilo que estava no resto do país. E, aliás, para quem teve a oportunidade na segunda-feira de assistir ao programa Prós e Contras, viram por uns intervenientes que estavam no público, em que representava uma destes centros especializados na zona de Lisboa, em que disse claramente que aquilo que o protocolo de Lisboa tem em relação aos pais é que os pais são chamados só para assinar papéis. Se é isto que se pretende, se é esta a envolvência que se pretende dos pais destas crianças no processo, acho que não é isso que se pretende. Portanto, e nós já percebemos por algumas intervenções de alguns seus deputados que há um total desconhecimento desta matéria e um total desconhecimento da realidade que existe no terreno. E para não me alongar mais, queria também dar nota de que ultimamente alguns associados têm-nos feito chegar evidências de processos devolvidos que não chegam sequer a entrar no Instituto da Segurança Social, portanto aquilo que o protocolo prevê é que o processo seria entregue na escola. Temos evidências, depois temos aí as pastas para deixar, pois eu também precisava saber a quem é que podíamos deixar, temos ali cerca já de 1000 evidências de processos devolvidos, portanto para que depois não se diga que não houve alterações de critérios ou que não há evidências, estão ali pastas. Temos processos em que entram na escola, em que a própria diretora da escola, porque não tem recursos na escola, atesta, com base em documentos de terapeutas e de anos anteriores, atesta aquela necessidade permanente, aquela deficiência, e não o pode fazer porque não tem competência para isso, mas fê-lo porventura no sentido de poder ajudar aquela criança, aquela família. O processo é enviado à DGEST e a DGEST devolve novamente à senhora diretora a dizer que aquele menino não precisa de apoio nenhum. Esse processo nunca entrou na Segurança Social, não está nas estatísticas da Segurança Social. Portanto, logo aqui se vê aquilo que é o que o protocolo pretende e aquilo que é a realidade de Lisboa. E temos também recebido alguns alguns processos devolvidos, em que se evidencia uma outra coisa fantástica. É que, por miúdos que no início deste ano letivo chegaram a ser presentes a equipas multidisciplinares criadas pelo próprio Instituto da Segurança Social, em que no processo consta um relatório dessa equipa multidisciplinar do próprio Instituto da Segurança Social, em que deferem, portanto, emitem um parecer positivo ao deferimento do processo, e esse processo está a ser devolvido pela DGEST, a dizer que o menino não tem problema nenhum. Portanto, para além de contrariar aquilo que é a certificação do médico especialista, conforme a lei prevê, contraria também aquilo que é um parecer de uma equipa multidisciplinar do próprio Instituto da Segurança Social. Portanto, e por enquanto eram estas notas, digamos assim, portanto, não obstante depois, como é óbvio, qualquer dos peticionários, sem entender intervir, portanto eu não queria monopolizar, como é óbvio, a posição dos peticionários. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bruno Carvalho, para ficar registado, não referi há pouco o nome, e agora iria dar a palavra aos senhores deputados presentes para colocarem as questões que entenderem perante a vossa apresentação. No final irei de novo dar-vos a palavra e passo de imediato à senhora deputada do Partido Socialista e Dália Serrano. Muito obrigada, Senhora Presidente, por ter começado por mim. Pensava que ia começar por uma das pontas, mas já que começa por mim, eu, enfim, agradeço-lhe. Ó, Senhora Deputada, em primeiro lugar eu queria saudar os peticionários, agradecer-vos a vossa explicação. O movimento da deficiência tem uma característica que é muito própria, é um movimento muito novo. É um movimento de abril, acompanha aquele que foi o surgimento e o nascimento da liberdade em Portugal. E por isso mesmo tem características completamente diferentes daquele que é o regular funcionamento das IPSS,
e a sua composição, e isso foi aqui comprovado hoje. E quero com isto dizer que é um movimento muito qualificado e muito informado, porque os pais, porque os técnicos, porque as próprias pessoas com deficiência investiram muito do seu percurso de vida, percurso profissional, percurso pessoal, no estudo daquelas matérias relacionadas com a deficiência. E a prova disto que eu aqui estou a dizer é este vídeo, esta apresentação que aqui foi feita, que nos esclarece cabalmente sobre aquilo que se está a passar. Qualquer um de nós depois pode tentar refutar aquilo que foi aqui apresentado, mas não tenho dúvidas que aquilo que aqui hoje nos trouxeram enfim, uma apresentação factual do que se está a passar. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros peticionários, o Partido Socialista vai ter a oportunidade de se pronunciar em plenário sobre esta vossa petição, sobre esta matéria. Mas tem uma ideia muito clara, sem objetividade e sem qualidade na avaliação e na certificação, não é possível nós, de forma aleatória, estarmos a dizer quem tem ou não tem direito a um apoio no âmbito da educação especial. Objetividade. Podemos concordar ou não com os instrumentos de medida dessa mesma objetividade, mas o que é certo é que sem um instrumento que meça com rigor, dentro de uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar também, aquelas que são as diferentes variáveis que envolvem a integração, a participação, a habilitação, a reabilitação de cada uma destas crianças, sem essas características, nós não estaremos a fazer um trabalho sério para com estas famílias. Mas nós teremos a oportunidade de nos pronunciar em plenário. Mas há algo que eu queria deixar aqui muito claro e que não só se realça neste vídeo, como também de todos aqueles que, de forma, enfim, mais ou menos informada, têm acompanhado estas matérias ao longo dos anos, mas têm acompanhado principalmente estas matérias nos últimos meses, as declarações dos senhores membros do Governo, aquilo que se passou na segunda-feira no programa que vimos no Canal 1 e que é um bocadinho transversal a todos os protagonistas, que é falta de conhecimento e falta de conhecimento de conselhos e baralhação sobre o que está efetivamente em causa. E isto, na minha perspectiva, é algo muito grave. Nós vimos aqui, ou melhor, não vimos aqui o presidente da Associação, o Dr. Bruno Carvalho, disse-nos algo que também já tinha visto. O Sr. Ministro da Educação diz que esta matéria não é da sua responsabilidade. Ouvimos o Sr. Ministro da Segurança Social dizer que não está debaixo da sua tutela. E aquilo que se me oferece dizer é que ninguém se entende. Então, as crianças com necessidades educativas especiais não são de ninguém, mas, pelos vistos, ninguém se entende. E as famílias é que ficam no meio disto tudo. É óbvio que aqui também está a questão dos técnicos e da empregabilidade, mas quem sofre são as famílias. E nós temos conhecimento, os senhores certamente terão aí processos, eu também os tenho porque não devo ser eu a única deputada que os recebe nesta Assembleia, mais colegas meus os recebem, tenho aqui também um conjunto de processos que nos foram enviados. Há crianças com incapacidades permanentes a quem a escola, por uma mera avaliação casuística, dizem que não têm qualquer necessidade especial. E, portanto, as famílias é que estão, neste momento, a sofrer com toda esta descoordenação, com toda esta incompetência e com esta baralhação que vai na cabeça não só dos senhores membros do Governo, como também dos dirigentes dos organismos públicos. Aliás, na última segunda-feira, tanto os representantes do Instituto da Segurança Social como do Ministério da Educação deram-nos mostras que desconhecem por completo daquilo que estão a falar. E isso, meus senhores, é muito preocupante, nomeadamente para um país que tem um conjunto de instrumentos legislativos, nomeadamente
a lei que proíbe e previne a discriminação em razão de deficiência ou de risco agravado de saúde, nomeadamente a lei de bases da habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Estado português assinou e ratificou. E, portanto, Sra. Presidente, eu irei terminar dizendo que é lamentável o que estão a fazer com as crianças com necessidades educativas especiais, não tendo rigor na objetividade da avaliação. Podem nem todas ser objeto de terapia, de necessidade de terapia, mas temos que ser sérios na sua avaliação, porque num processo com esta responsabilidade, retirando a avaliação dos médicos e das equipas multidisciplinares, corremos o risco de fazer aquilo que foi feito, que é transformá-lo num mero procedimento administrativo, e eu diria que neste momento, com todas aquelas evidências que nos são dadas, para além da descoordenação que existe, isto foi transformado num mero problema orçamental. É de cumprir uma rúbrica e, portanto, corta mais ou aumenta mais, mas temos que cumprir aquela rúbrica porque é aquilo que definimos. E, portanto, teremos a oportunidade de dar a nossa opinião, mas queria aqui deixar a posição do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira do... Pois, por isso é que eu não estou a falar. Por isso é que eu não estou a perceber nada. Pela ordem e conseguimos falar do PSD, seguir ao PS. Se não se importa no final. Ao bem cá, lógico, já não estou. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os pais, membros da Associação, peticionários. Já reunimos, o CDS já reuniu com os representantes dos peticionários. Também vimos o programa Prós e Contras, e uma das coisas que vimos no programa Prós e Contras e que realmente torna este debate sobre este tema bastante complicado é que o programa de facto foi anunciado como esta petição e a discussão desta petição, como a discussão deste protocolo e do subsídio de educação especial, e falou-se de educação especial. 10% do programa foi sobre o subsídio, sobre o protocolo, tanto, e tudo o resto foi sobre a educação especial. E isto é um mundo. E além do mundo, é necessidades incríveis, e nós estamos no grupo de trabalho, pelo menos 2 deputadas que aqui estão, de educação especial, e sabemos muito bem o que é que falta fazer, o que é que se fez, estando no terreno, tendo ou não essas dificuldades em casa, sabemos perfeitamente, e não é quem tem mais ou menos que consegue ser mais sensível ao caso, parece-me a mim que não estamos aqui a falar de sensibilidades ou de emoções, conforme quem sofre mais em casa ou não, temos aqui problemas para resolver concretos das escolas, no âmbito da saúde e no âmbito da segurança social. São 3 âmbitos e que é preciso resolver. Nós, na educação especial, temos um trabalho que estamos a fazer, já fizemos, nós, CDS e também PST, vários projetos de resolução, a oposição, obviamente, que também. Como sabem, e antes de entrar na discussão concreta deste protocolo, como sabem, foi criado agora um grupo de trabalho da Segurança Social e o Ministério da Educação exatamente para avaliar toda a legislação no âmbito do grupo da Educação Especial, ou seja, para rever o 3 de 2008 e para rever, alargá-lo, saber se está bem, se não está, o que é preciso fazer mais, e estamos sempre a falar aqui, e é sempre a mesma questão, de meios. Se há meios, se as escolas têm os meios e se as famílias conseguem recorrer a esses meios para poder oferecer aquilo que os seus filhos precisam no âmbito da escola. E é isso tudo que temos que resolver e está-se a dar passos. Obviamente que não está de todo tudo feito, é preciso muito trabalho e é preciso essencialmente que haja uma articulação efetiva entre a segurança social, a saúde e a educação. E isso é fundamental que aconteça e é fundamental que aconteça imediatamente. E nós, o CDS, pelo lado que nos toca, muito temos feito e esforçado para fazer, porque nem sequer me parece que haja muita legislação aqui a alterar. E o nosso papel, antes de tudo aqui como deputados, é fiscalizar o Governo, fazer alterações legislativas quando achamos que é caso disso e pressionar o Governo quando achamos que faremos. Todas essas funções temos cumprido e parece-me que temos que fazer mais e melhor e não vamos ter. Em relação ao protocolo, eu vou fazer questões antes de me pronunciar sobre o protocolo, que também estou aqui como deputada do PS, nós devemos nos pronunciar sobre isto tudo, no âmbito, em plenário, quando esta discussão for subir a plenário. Mas eu tinha aqui umas questões a fazer. Dizem que o protocolo é ilegal. A minha questão em relação ao protocolo ser ilegal é a seguinte: a informação que temos, que era errada, é que as sentenças que os tribunais julgaram, ou seja, as queixas que os tribunais se pronunciaram de que o protocolo era ilegal, as sentenças deram razão ao Governo, ou seja, que o protocolo não é ilegal. Queria que me confirmassem isto, se têm algum conhecimento disto e como é que avaliam esta análise do Tribunal. A outra questão é a seguinte: o subsídio de educação especial é uma pequena parte da educação especial. O subsídio de educação especial é para quê? É para as crianças que têm necessidades educativas permanentes
não temporárias, permanentes, sendo que um grande mundo e um grande universo de crianças que necessitam destes apoios e que não estão a tê-los. É de necessidades também temporárias, também é preciso olhar para elas, mas não é este o fórum aqui para discutir isto, mas, portanto, é para estas crianças e no caso da escola não ter resposta e no caso dos pais não terem dinheiro para pagar os seus tratamentos dos seus filhos. Portanto, é preciso encaixar estes 3 procedimentos. No caso destes 3, não haver estas 3 condicionantes, então sim, dá-se o subsídio de educação especial. O meu caso aqui é os deferimentos que falam, os indeferimentos que falam, as devoluções. Obviamente deve haver aqui processos administrativos que me parecem a mim que têm que ser agilizados, que têm que ser alterados, que têm que ser melhorados, que se tem que perceber o que é que se está a passar. Pode haver até irregularidades administrativas, pode haver incompetência até dos serviços, não faço ideia, não vou dizer sobre isso. Agora, em relação à legislação, que é aquilo que nós podemos pronunciar, é sobre estes 3. E sobre estes 3 o que é preciso? É preciso, e o protocolo, o que é que o protocolo diz? O protocolo fala das necessidades educativas permanentes destas crianças, ou seja, no âmbito do 3/2008, mas que tenham necessidades educativas permanentes, não é que sejam todas, estejam no âmbito do 3/2008, porque como nós sabemos, há muito mais para além das necessidades educativas permanentes no âmbito do 3/2008. Portanto, é essas. Depois é preciso que a escola não tenha os meios, e depois é preciso que os pais também não os tenham. E nós sabemos muito bem que as escolas, muitas escolas não têm os meios, que os CRIs não estão a funcionar como deve ser, que não têm os meios como deve ser para conseguirem responder a estas questões, que as escolas não têm sequer o pessoal auxiliar que devia ter para responder a estas questões e por aí fora. Portanto, é aqui que se tem que responder. Eu acho que muito mais do que rever o protocolo, porque na minha opinião, se o protocolo não está irregular, não está ilegal, e se o protocolo funciona e consegue, porque o subsídio é exatamente para isto, não é para todas as crianças, mas para estas crianças, se está a responder a estas crianças, no dia em que me disserem que há aqui um processo de crianças que tem estes três critérios, mas que mesmo assim não tem o subsídio, alguma coisa está a passar de errado. Ou seja, há uma ilegalidade que está aqui a ser feita. Alguém está a recusar aqui um processo, alguém está a recusar aqui alguma coisa e que não devia estar a recusar, porque a lei diz que é destes 3 critérios. Agora, eu, sinceramente, eu não consegui, não tenho, se calhar incompetência minha, se calhar falha minha, não li como deve ser. Mas estes processos, e também não cabe de facto a mim estar a julgar se está a ser bem executado. Deus queira que esteja, claro que me cabe saber se está a ser bem executado e denunciar para o caso de não estar. Agora, se acham que teoricamente não deve ser assim, então pronto, ok, podemos discutir isto. Mas o que parece é que eu concordo que seja assim, que este subsídio seja dado nestas condições. E sendo dado nestas condições, não me parece que seja de rever o protocolo. Agora, a minha terceira questão, vou só dizer isto, e agora a minha outra questão é a seguinte, e gostava que explicasse melhor, porquê é que em Lisboa não há queixas? E a minha pergunta é tão simples, porquê é que em Lisboa, onde o protocolo funciona desde 1999, ou seja, desde a altura do anterior governo do Partido Socialista, e que passou por um governo de maioria, passou por outro governo socialista, passou por este governo, porquê é que este protocolo não houve queixas? Porquê é que ninguém pretendeu rever o protocolo? Porquê é que ninguém quis copiar o Norte e harmonizar tudo isto, tendo como bitola ótima o que se passava no Norte e não o que se passa agora em Lisboa, que é o que nós estamos a tentar fazer, ou o Governo está a tentar fazer. Portanto, eram estas 3 questões que eu gostava de responder. Obrigadíssimo pela tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigada a todos mais uma vez. Muito obrigada. Peço desculpa, mas tendo a conta o adiantado da hora, estou a pedir alguma síntese aos senhores deputados. Passo a palavra à senhora deputada Rita Rato, do PCP. Obrigada, senhora deputada. Nós entendíamos que a ordem ia ser normal e, portanto, o PCP falaria depois do PSD e poderíamos também ouvir o que é que a senhora deputada do PSD tem a dizer sobre as declarações que aqui foram ditas e foram mostradas neste vídeo. Ainda assim, gostaria de começar por cumprimentar todos os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o psicólogo Henrique Matos e a Associação Nacional de Empresas de Apoio Especializado, saudá-los pela dinamização desta petição e saudar sobretudo os pais e as mães que, não sabendo bem aonde, vão encontrar forças para continuar a lutar pelos direitos dos seus filhos. Eu não sei sinceramente, mas eu acho que é o amor aos seus filhos que os faz encontrar forças para continuarem a enfrentar coisas que são horrorosas e inaceitáveis. Eu acho que o que vimos aqui impressiona qualquer pessoa. Impressiona qualquer pessoa. E qualquer ser humano não pode ficar indiferente ao vídeo que aqui fizeram e que eu acho que foi da maior importância terem-no feito como fizeram, com provas materiais de decisões que foram tomadas não em defesa do superior interesse da criança, mas contra os seus interesses. Dizer também o seguinte, nós entendemos que não se trata de baralhação nenhuma do Governo. Antes fosse baralhação, porque se fosse uma baralhação, desde o dia 22 de outubro até ao dia hoje de 10 de abril já tinham resolvido a baralhação. O problema não é baralhação, o problema é uma opção política de negar apoios fundamentais a milhares de crianças. E isto não é baralhação nem incompetência. Isto é uma competência de quem quer assumir que os apoios não são para todos. E isto é que é grave. Isto é que é andar a brincar com a vida das crianças e das famílias. Por isso não se trata de baralhação nenhuma.
Depois dizer também que este filme é bem uma prova material da violação da Constituição da República Portuguesa. Este vídeo é uma prova material da violação da Convenção dos Direitos da Criança. E isso é triste, em 2014, viver o retrocesso civilizacional que estamos a viver. Dizer também que temos acompanhado esta matéria desde sempre, desde o primeiro contacto que tivemos do psicólogo Henrique Matos relativamente a uma pergunta que tínhamos feito na anterior legislatura sobre a situação da atribuição do subsídio de educação especial já na região norte e, portanto, este problema na anterior legislatura já se tinha mantido. Dizer também que foi por isso que motivou o PCP no dia 12 de dezembro de 2013 a chamar o Sr. Ministro da Segurança Social à Comissão, onde prestou aquelas declarações a 26 de fevereiro. Ou seja, o PCP apresentou um requerimento em 12 de dezembro, foi discutido na Comissão no dia 18 de dezembro e o Ministro pronunciou-se sobre ele no dia 26 de fevereiro. Mais vale tarde que nunca e por isso não estamos a dizer isso, mas registamos tal atraso nesta matéria. Dizer que nós estamos aqui a falar de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e por isso estamos aqui a pronunciar-nos e ouvir denúncias, como temos recebido ao longo dos últimos 15 dias, certamente só no plano da Comissão de Educação já recebemos certamente centenas de casos concretos de cada um dos casos, de situações que evidenciam que o governo PSD-CDS é responsável direto pela discriminação de centenas de crianças e é responsável pela negação de direitos fundamentais. E isto é uma desumanidade. É uma desumanidade e o Sr. Ministro da Educação pode continuar a dizer que não é com ele, o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social pode começar a dizer que não é com ele, mas é com este Governo, porque juraram cumprir a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, nós entendemos que é gravíssimo. Dizer também o seguinte: nós entendemos que uma coisa é uma resposta pedagógica, outra coisa é uma resposta clínica, para que se perceba de uma vez por todas. A criança precisa de uma resposta inclusiva na escola, mas precisa de uma resposta inclusiva na vida, porque a criança tem vida, felizmente, para além da escola. E, portanto, o PCP foi sempre crítico relativamente ao Decreto-Lei 3 de 2008, porque o Decreto-Lei 3 de 2008 veio dizer que só tinham apoio as crianças com caráter permanente. E isso é inaceitável, porque há crianças que têm necessidades transitórias que, se não forem intervencionadas, passam a necessidades permanentes. E, portanto, o problema aqui, como bem é o caso de crianças que estão desde fevereiro à espera de apoios, e, portanto, estão desde... Não, a questão aqui é que há crianças que estão à espera de apoios desde outubro e que, não tendo apoios desde lá, conheceram na sua situação clínica atrasos no desenvolvimento gravíssimos, porque as famílias não têm meios para ter acesso a estes apoios de outra forma. E por isso dizer também, por exemplo, só a situação dos psicólogos, um psicólogo numa escola, ao abrigo do seu código deontológico, não pode prestar apoio clínico. Só pode resolver apoios do tipo comportamental, indisciplina, mas se aquela criança tem uma necessidade clínica, o psicólogo não tem que intervir. Então tem que existir uma alternativa para aquela criança. E dizer também que no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial, que integra a Comissão de Educação, nós temos vindo a acompanhar, como a senhora deputada do CDS aqui disse, que também integra, conhecemos, e é importante referir que o Governo está a reconhecer, através do PSD e do CDS, que há falta de meios na escola, porque cada vez que propomos aqui a sua contratação votam contra. E fica registado que reconhecem que há falta de meios humanos nas escolas para garantir a inclusão, porque, como nós dissemos ao Sr. Ministro, isto da inclusão é sempre muito bonito falar de inclusão e de integração em discurso e comemorações. Normalmente, até em época de eleições, quando se inauguram coisas, fala-se sempre da integração. Mas depois a integração e a inclusão vê-se no dia-a-dia das crianças, quando se garantem as condições materiais e humanas para que elas tenham condições de igualdade. E isso não é despesa, isso é investimento. Porque a inclusão exige o tratamento de todas as crianças e todas as pessoas que o exigem em condições de igualdade. E, portanto, da parte do PCP, não esgotamos nenhuma das nossas capacidades parlamentares para intervir relativamente a esta matéria, para exigir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa e de tratados internacionais sobre o qual o Estado português está obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu peço desculpa de estar a pedir e também vou procurar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não me alongar nesta matéria e quero cumprimentar não só os senhores deputados aqui presentes, como também os representantes da ANEAS, os técnicos, os pais, as famílias, e queria aqui deixar uma palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma palavra muito especial para as crianças e jovens que são portadoras de deficiência e, nomeadamente, que necessitam de apoios. E quero aqui dizer que
que certamente acredito não haverá aqui uns mais defensores do que outros, principalmente numa matéria que não deve dividir as pessoas e que deve de unir. Se estamos a tratar de crianças, estamos a tratar de jovens que nasceram diferentes, que precisam de determinadas situações, mas que devem ter o mesmo direito que todos os outros portugueses à vida, e não há razão para haver divisões. Devia de haver entendimentos e não deverá servir de arma política nestas matérias. E é esta a postura que eu quero aqui dizer, que o grupo parlamentar do PSD, e eu que tenho tido essa responsabilidade, já não sou das pessoas com mais tempo aqui neste Parlamento, mas tenho procurado ser uma palavra nessa matéria. Porque todos nós lidamos não só com familiares, como muitas vezes acontece, mas todos temos conhecimento das situações e sabemos o que é com certeza o sofrimento de pais e de família quando isso sucede e a exigência que lhes é pedida em todos os sentidos, uma exigência permanente de vida. E uma das coisas que nós notamos no grupo parlamentar, no PSD, nomeadamente nesta matéria, é a proliferação, muitas vezes, de legislação que deveria ser reorganizada e que deveria dar a possibilidade de que não houvesse, às vezes, as baralhações ou as confusões ou as diversidades. E por isso, em várias áreas, quer na área da segurança social, quer na área da educação, há um trabalho a fazer. E realmente, como já aqui foi dito, é muito estranho que um protocolo que existia desde 99 e que parece que funcionava, porque nunca ninguém o denunciou, nunca ninguém o pôs em causa e, pelos vistos, aqueles a quem se destinavam, que é isso que nos deve estar a ter em mente. Eu quero aqui dizer, tal como a senhora deputada do Partido Socialista referiu, tenho o maior respeito por todos os profissionais e por todos os jovens profissionais, mas acho que, acima de tudo, a nossa primeira preocupação deve ser pelas crianças e pelos jovens e pelas famílias que necessitam desses apoios e das respostas para poderem prosseguir uma vida sã e saudável. E, portanto, é de estranhar que nunca ninguém tenha referido que esse protocolo não era bom, ou que tinha incongruências, ou que era até inconstitucional, chegando a esse ponto. Também, se calhar, foi pena quando na lei de 2008 que não tenha sido feito um ajustamento com a educação especial, com o decreto de 1481, porque provavelmente se houvesse um reajustamento, porque muitas vezes as leis são boas e é uma lei boa, é pena que depois, posteriormente, não tenha sido feito esses ajustamentos que provavelmente não levariam à situação que nós hoje aqui estamos a viver, se esse ajustamento. Todos sabemos, e aqui já foi referido, está neste momento um grupo de trabalho, não só na Assembleia da República, mas também a nível do Ministério. E uma das questões que eu gostaria de perguntar à direção da ANEAI é se já foram recebidos, no âmbito desse grupo de trabalho, que segundo parece está a chegar ao fim, as suas conclusões. Gostaria de saber, por acaso, é importante, eu penso que é importante que nós saibamos se todos aqueles que devem ser ouvidos estão a ser ouvidos, porque em qualquer legislação, em qualquer alteração, é importante que ouçamos os protagonistas. E também gostaria de saber, porque, como sabem, nesta matéria existem acordos com CRIs, com outros que funcionam e que dão também, no fundo, apoios educativos, se haveria alguma forma, se entendia a direção, de criar, em algumas zonas, alguns centros de apoio, algo que funcionassem, que promovessem, que dessem até a credibilidade, a segurança de que, porque eu penso que as famílias também querem saber, tal como nós, quando vamos a uma consulta, se vamos ser bem consultados e se o diagnóstico e a terapêutica que nos vai ser aplicada é a mais correta. Porque isso também penso que é importante, que é que sejamos, que as famílias estejam credíveis da qualidade dos serviços prestados. Se também nessa matéria também prevêem ou gostariam de ver refletido em legislação essas questões. E quero aqui dizer que, com certeza, que neste processo, que é um processo que foi de adaptação, que se calhar até deveria ter tido início mais cedo, se há erros, eles têm de ser corrigidos. E todos nós estamos aqui empenhados para que eles sejam corrigidos e para que as crianças
do Norte, porque sentimos que esta situação se localiza de uma forma mais acentuada no Norte ou na zona Norte, embora haja acento, que não fiquem com certeza diferenciados dos outros. Aqui tem a nossa palavra, o nosso empenho, porque quero-vos dizer que uma petição, como sabem, não é votada. Uma petição há a expressão de uma vontade. E nós estamos já aqui a dar, em nome do grupo parlamentar, quero-vos dizer que da nossa vontade e do nosso empenho. E ela ficou bem patente, porque em dezembro eu tive a oportunidade de ter a primeira reunião e de fazer chegar a quem de direito as vossas preocupações. E é isso que nós iremos continuar a fazer para que as crianças e os jovens dos quais nós recebemos as manifestações de que não estão a ser acompanhados, sejam o mais rapidamente e de uma forma séria e criteriosa acompanhados. É isso o nosso compromisso, é isso a nossa vontade, porque não basta palavras bonitas. Eu acho que, acima de tudo, às vezes é preciso, como costuma-se dizer, eles falam, mas acima de tudo, nós não queremos que eles falem, eles queremos é que todos nós atuemos e que os nossos jovens e as nossas crianças e as famílias tenham o apoio de que necessitam. Muito obrigada. E dava agora a palavra aos representantes da ANEAI. Muito obrigada. Senhora Presidente, agora quem vai responder aos senhores deputados é aqui o seu Vice-Presidente, o Dr. José Martins, mas eu depois pedi-lhe 2 minutos para expor aqui alguns testemunhos e pedi-lhe, porque senão tenho um infarto e um AVC ao mesmo tempo e depois para me ir embora é complicado. Muito obrigado. Só para dizer, nós temos, pela minha parte, tenho alguma disponibilidade, não sei a disponibilidade, porque há aqui grupos como da parte nós, do PCP, se quiserem colocar, se quiser já apresentar como quiser. Eu gostava muito que o que vou falar fosse ouvido pela deputada Inês. Claro. Está bem? Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentá-los a todos, cumprimentar todos os presentes e agradecer em especial a todos aqueles que têm estado connosco nesta luta desta madrugada e destes dias todos. Agradecer em especial a todos aqueles que colaboraram na produção do vídeo, é um vídeo amador, é um vídeo feito com sentimento, com factos, com a lei também, com aquilo que é o nosso entendimento da lei, embora nós não sejamos juristas. Eu pensei que a deputada Inês Teotónio faça tantas evidências. Aquilo que me iria perguntar era: tem a certeza absoluta que aquelas 1000 evidências e mais as 2000 que hão de chegar, que nenhuma daquelas crianças foi vista por um outro médico especialista? Então os serviços do governo estão a devolver aos pais das crianças as coisas em mochilas? Está a falar a sério? É esse o serviço que nós estamos a querer mostrar? É este o protocolo? Eu pensei que a sua preocupação fosse esta. E pensei que me quisesse perguntar: eu não acredito nisto, não é este o protocolo que nós queremos para o nosso país. E não vi nenhuma pergunta sobre esta questão. É porque não há médicos nenhuns a ver aquelas crianças. Não há mesmo médicos nenhuns. É uma devolução administrativa feita com apontamento a lápis no canto esquerdo, onde a seguir serve uma carta normalizada por um diretor regional e é enviada da educação, sim, da gesta, e é colocada numa mochila de uma criança. Mas é desta lei que estamos a falar? É aqui o processo de audiência escrita? Onde é que estão os direitos de reclamação do recurso hierárquico da impugnação judicial? Mas não está visto as fragilidades no programa do prós e contras? Que as pessoas engasgam-se, não sabem o que vão dizer. Passado 15 anos, um técnico de educação especial do PINED veio descobrir que afinal eu fui enganado. É este o protocolo. Quem não conhece outra realidade, claro, aceita. O protocolo de Lisboa nunca foi posto em causa, porque como em muitas outras coisas, nas famílias, nos mundos, nas comunidades, nos países, quem não conhece outra realidade não a nega. Aceita. Mas não viram? Não dizia lá que o Serviço de Psicologia e Orientação que podia avaliar e certificar crianças, que na lei, o protocolo é uma lei inferior, não é preciso explicar isto a ninguém. Eu não estou preocupado em nada com aquilo que os tribunais vão dizer. Eu sei muito bem, tanto que o protocolo é uma lei inferior. Não tenho dúvidas sobre isso. E que a lei diz que tem que ser um médico. E que a lei diz que pode ser um psicólogo. É preciso estarmos a discutir aqui leis. É porque falamos mesmo de emoções. Também de factos e de legalidades. Mas falamos de emoções. E isto era importante nós percebermos esta reflexão. Por cada um daqueles processos e por cada coisa que nós dissemos, nós trazemos 3000 evidências, se for necessário.
Não tentem escamotear a realidade. Lisboa. Lisboa representa 30% do subsídio de educação especial. 70% é o restante a nível nacional e desconhecemos os dados das Ilhas e da Madeira. E todos estes dados são imensamente frágeis e foram trabalhados por nós, porque melhor os conhecemos que todos vocês, porque nas estatísticas da Segurança Social não sai por centro distrital nenhum dos dados. E o grupo de trabalho nem sequer conseguiu fazer um somatório direito. É desses dados que estamos a falar. Eu pensei que esta era a realidade preocupante. O protocolo de Lisboa ninguém põe em causa. Eu nunca vi nenhum grupo de trabalho avaliar o protocolo de Lisboa. Nunca vi. Quais são os indicadores que avaliaram? Quais são os critérios que avaliaram? Foi o processo em si? Falaram com os pais? Entrevistaram quem? Onde está esse relatório? Nós queremos ver. Quais são essas boas práticas? É que nós conhecemos essas boas práticas de há muitos anos. Nunca trabalhámos cá, mas conhecemos. Sabemos bem, temos técnicos que se formaram em Alcoitão e sabemos bem que eles funcionavam. Que era uma certificação à la carte, que os pais assinavam tudo de cruz, que era a escola que funcionava e que encaminhava aos miúdos, era o ensino especial financiado pelo subsídio de educação especial. Que não haja dúvidas. E que era isto que queriam largar o país. São os monopólios que vocês viram ali. Ninguém se chateia porque há monopólio, claro. Pensam a mim para fazer um monopólio numa das minhas empresas ou numa das empresas associadas e, claro, nós vamos ficar todos contentes. Na perspectiva económica. Na perspectiva da fragilidade das famílias, não. Não sou técnico, não sou especialista. Não sei qual é o instrumento, mas não é CIF. Não é CIF. Isso é muito claro. Nós estivemos no grupo de trabalho, num mundo e num dia-a-dia de toda esta luta, nós fizemos propostas escritas. Deixámos 11 recomendações. Aquilo que a deputada diz, nós propusemos. Uma rede convencionada, acreditada por uma entidade reguladora de saúde. Não é educação. É educação de mão dada com a reabilitação e as duas num caminho único. Claro que sim. Uma rede certificada, com critérios, com rigor, claro que sim. Estamos disponíveis. Mas não nos venham falar de rigor a nós. Se há alguém que tem rigor, somos nós. Tudo aquilo que nós vemos à nossa volta está muito longe daquilo que nós fazemos, mas muito longe. Muito longe. E nós fizemos 11 propostas, inclusive propusemos, imaginem-se que tentássemos fazer um projeto pioneiro para fazer um sistema de avaliação igual ao que existe para o SINAS, adaptado à nossa realidade, claro. Claro que estamos preocupados. É o futuro das crianças, mas é o futuro das empresas que nós representamos e dos postos de trabalho que nós representamos, que são certamente mais de 7.500, com os diretos e com os indiretos. E esta é a nossa preocupação. Não estamos preocupados com o que é que vai dizer o Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, com o de Penafiel, ou se o Tribunal Constitucional vai considerar daqui a 4 ou 5 anos alguma coisa ilegal. Estamos muito longe de alguma coisa transitar em julgado. Nem ações principais, nem providências cautelares. Muito longe. Essa é uma estratégia jurídica que os advogados é que têm que gerir e que, efetivamente, acredito naquilo que estou a dizer e agora estou a falar enquanto cidadão. Eu não acredito nos tribunais, nem nas decisões dos tribunais. E ninguém neste país acredita. E temos passado por várias situações onde apenas porque um processo não tem recurso para a alçada, porque se tivesse recurso para a alçada a decisão era diferente, as decisões estão num determinado sentido e decididas, imagine-se, e concertadas de formas que deixemos para a sede própria, se nos quiserem perguntar, para explicar como é que isso funciona. E decisões dos tribunais, há para a esquerda, há para a direita, há de todos os sentidos. E nós conhecemos as decisões dos tribunais desde 2003. Sabe porquê? Porque este protocolo não é novo. O protocolo de Lisboa já existiu no Porto. E sabe porquê que ele caiu? Porque os tribunais o deitaram abaixo e porque o seu ministro da altura, o Bagão Félix, revogou esse protocolo. E aconselhava-vos a ver a história e a ver se não existiu um protocolo entre o Centro Social de Segurança Social do Porto e a antiga Direção Regional de Educação do Norte, em que esse protocolo efetivamente fazia uma coisa igualzinha a esta, só que à data não havia o 3 de 2008, havia o 319/91, qualquer coisa assim, que era a mesmíssima coisa. Estas crianças, efetivamente, segundo os médicos, e os médicos é que têm que ser chamados ao processo, não somos nós. Nós não somos especialistas, não nos façam perguntas a nós se as crianças têm deficiências graves, ligeiras, permanentes. Nós não percebemos nada disso. Nós somos empresários. Percebe? E se o médico certifica, das duas uma, ou ele não sabe certificar, e aí não é competência nossa estar a avaliar, como é evidente, ou efetivamente ele certifica e temos que fazer fé pública no documento, que é um documento que faz fé pública, e efetivamente nós temos que o aceitar e dá-lo tanto como verdadeiro e aplicar as regras. E por isso, tanto quando a Sra. Deputada Inês Teotónio diz que
que está para fiscalizar a lei. Eu acho que este será um papel importante. E se tiverem cuidado, como nos desafiaram a colocar evidências, nós podemos trazer muitas mais. E por cada um daqueles processos, todos eles preenchem os requisitos. Preenchem os requisitos, têm a certificação da escola a dizer que não têm os recursos, têm a certificação médica e depois as outras questões administrativas terão que ser avaliadas como rendimento, mas todos os requisitos, todos aqueles processos têm. E é impossível nós não querermos ver a realidade e não tomarmos em conjunto. Nós estamos disponíveis para arranjar soluções melhores, para nós, para todos, que possam ser mais económicas. Nós temos gastos enormes, ninguém tem ideia quanto custa levar uma criança da sua casa para uma entidade. Fica a 0,80 cêntimos por quilómetro. Por quilómetro, se trabalhássemos na escola, em parceria, esse é dinheiro que conseguimos investir em equipamento. É muito fácil falar, isto é uma prestação muito alta, tem um rendimento, mas ninguém estaria disponível nessa mesa, e nenhuma mesa, para trabalhar 8 meses sem receber. Ninguém. E esse é o risco que ninguém quer, e que nós assumimos, e assumimos de uma forma única, e efetivamente de uma forma que nos destrutura e que nos emociona muitas vezes, como ali viram, e efetivamente julgo que isso merecia terminar rapidamente. E mereceria a nossa ação conjunta, e nós estamos disponíveis efetivamente para isso. E para esse diálogo. E acho que toquei todos os pontos. Não sei se houve alguma questão do protocolo que ficou por responder. Não sei se respondi às questões. Muito obrigada. Eu gosto, se calhar, por seguir. Eu gostava de só aqui uma notazinha muito rápida. Nós não sabemos qual é o grupo de trabalho da Prestação Única de Deficiência. Não conseguimos descobrir. E gostávamos que fôssemos informados para saber e para sermos convidados, como nos convidou, para participar nos grupos de trabalho. Nós gostávamos de participar neste, saber o que é que eles estão. Quanto ao grupo de trabalho de 2008, eles foram muito claros. Não estão a fazer nada no 1481. Nadinha. Nadinha. Não tem nada a ver com isto. E o mestre Paulo Pedro Cunha disse-nos claramente: os psicólogos não podem avaliar, nem podem fazer psicoterapia. Isso é legal. É o decreto-lei número 190/91. Tá? Não pode fazer psicoterapia, nem pensar. O que é uma coisa que acontece há muitos anos. São os psicólogos a dizerem que têm os recursos, quando nem sequer pode, como o Sr. Rita Rato disse muito bem, que não podem fazer psicologia nas escolas e dizem que têm os recursos. E isso sim, ninguém se preocupa. Com as declarações durante anos e anos e anos e anos de interferimentos que nós tivemos que assistir, as crianças não tiveram esses apoios porque simplesmente sempre têm os recursos. Isto realmente, portanto, estes procedimentos são maravilhosos, são fantásticos. Mas o protocolo de Lisboa, efetivamente, não é uma realidade positiva. Muito obrigado. Obrigado. Eu só penso que era interessante, já agora, depois, se quiserem deixar aquelas recomendações que fizeram a entrega, depois pediremos ou enviarem para a Comissão ou entregarem, teremos todo o gosto em distribuir pelos vários grupos parlamentares. Penso que é importante também para o nosso trabalho. E para... Sr. Deputado, só a fragilidade da proposta. Estamos num momento de luta. Lemos alguns números, como da Finlândia, que tinha 20% de crianças com necessidades educativas especiais, o que achámos que realmente tinha a ver com a questão do conceito, mas não tivemos tempo de explorar isso muito mas bem. Se não quiser entregar agora, o que eu lhe estou a sugerir é nesta altura foi o trabalho que conseguimos fazer e fazemos-lo chegar. Mas pode enviar posteriormente para a Comissão, se quiser melhorar. Eu penso que são sempre as chegas importantíssimas. Obrigado, como disse, quem está no terreno e quem as vive, é importante para que nós também possamos ficar com o argumentário e com a vossa informação já trabalhada, e acho que todos os senhores deputados agradecem e, portanto, enviando para a Comissão será distribuído por todos os grupos parlamentares. Não sei se agora, se o Sr. Henrique Matos... Se me permitisse, eu só ia complementar aqui algumas respostas de perguntas que foram feitas e depois passava a palavra ao Dr. Henrique Matos e da minha parte, depois só se houvesse mais alguns esclarecimentos, senão terminava. Eu queria dar nota que em relação, portanto, à intervenção da Sra. Deputada Inês Teotónio, e que agradecemos, obviamente, as perguntas, porque são sempre pertinentes, mas deixar claro que, obviamente, que nós sabemos quais são os requisitos para a aprovação de um processo de subsídio de educação especial. Portanto, isto é uma prática que muitas das entidades que são nossas associadas já têm há alguns anos ou há muitos anos. Portanto, e, obviamente, que 95% dos processos, ou seja, a taxa que todos os anos o número de processos deferidos, 95% dos processos cumprem todos os requisitos legais e administrativos. E quando falo em administrativos, porque depois cada centro distrital de vez em quando vai tendo ali umas modas locais, mas as entidades tentam adaptar-se no sentido de não prejudicar aquilo que é o apoio que é prestado às crianças. 95% dos processos e 95% daquelas 1000 evidências que estão ali cumprem todos os requisitos. E foram todos devolvidos. Porquê? Porque esses requisitos que a Sra. Deputada bem citou, esses 3 que são os principais, não foram para ali chamados. Porque a declaração médica foi ignorada,
Saber se a escola possui ou não possui recursos, ignoraram, porque já estão ali declarações das escolas há 7 ou 8 meses a dizer que não têm os recursos, e a questão financeira do grado familiar nem foi para ali chamada, até porque os processos foram por simplesmente devolvidos. E é um ato administrativo que eu também, e quem é jurista obviamente sabe isso melhor que eu, porque não o sou, a devolução de um processo quando se faz um requerimento, não sei que resposta é, os pais não sabem se os processos estão deferidos ou não. Portanto, e há uma coisa grave, Sr. Deputada. A senhora da Segurança Social, no programa de segunda-feira, disse que a Segurança Social, obviamente, tinha que responder. Eu não sei como é que vão fazer isso. Neste momento há processos que ninguém sabe onde é que eles estão. Neste momento, há pais que vão à Segurança Social para consultar o seu requerimento e ninguém sabe dele. Sabem que ele existe porque ele leva uma cópia com carimbo, a comprovar que o entregou, e no sistema ele aparece. Ele foi enviado para não sei onde. E quem autorizou que informação confidencial, que informação clínica confidencial saísse do Instituto de Segurança Social? E é isto, Sr. Deputado, é isto que os pais têm urgência, e os técnicos estão aqui, os pais têm urgência de ter respostas. Porque a letiva acaba daqui a 1 mês e meio, e nesta altura, os meninos já deviam estar a ser reavaliados, no sentido de se perceber e articular com as escolas, se no próximo ano letivo era preciso continuar ou não. E a realidade em setembro, Sr. Deputado, não vale a pena termos legislação nova. Porque em setembro já não vai haver entidades que possam complementar aquilo que é a oferta pública. Porque também é muito importante dizer que só tem acesso a este subsídio quando, na escola que o menino frequenta, quando a rede pública, digamos assim, seja na própria escola ou nos CRIs, não tem capacidade de resposta. Portanto, não vale a pena agora estamos aqui a dizer que agora o protocolo é que vem introduzir rigor, porque não vem introduzir rigor nessa matéria nenhuma, absolutamente nenhuma. Depois, quando a Sra. Deputada perguntava se alguém está a recusar alguma coisa, eu acho que as evidências falam por si, Sra. Deputada. Neste momento, há uma coisa que é certa, os processos nunca foram despachados tão depressa como agora. E eu sei que isso até será um objetivo do CDS, porque em março de 2011, ainda na oposição, o atual Ministro da Segurança Social foi o primeiro subscritor de um projeto de resolução, portanto, em março, antes das eleições, em que dizia que era vergonhoso que se demorasse 8 meses a responder a um requerimento de subsídio de educação especial. Portanto, e neste momento, efetivamente, os requerimentos nunca foram despachados tão depressa. Mas não são, é por quem tem competência, nem estão a ser despachados nos termos da lei, porque é um delegado regional com competências delegadas que não podem ser delegáveis, porque em 10 de janeiro foi publicado em Diário da República um despacho do Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos de Ensino, portanto da DGEST, a delegar a competência de certificação da deficiência ao abrigo do 1481 nos seus delegados regionais. Como é que o Sr. Diretor-Geral pode delegar uma competência que ele próprio não tem? Portanto, isso é mais uma fragilidade. Em relação à questão de Lisboa, julgo que já ficou mais ou menos claro, portanto, quais são as questões, e também queria deixar aqui uma coisa, porque falou-se aqui de Lisboa, o Sr. Primeiro-Ministro no debate parlamentar não o quis dizer, mas disse que só lá um sítio, ou só para falar um cantinho do país em que esta malta está a reclamar, mas isto é um problema nacional. Naquelas pastas, os seus deputados vão ter evidências, e nós depois vamos também enviar por e-mail um link, portanto, de um servidor onde nós temos tudo isto alojado para que possam consultar, evidências de todo o país, desde Monção a Armação de Pera, passando pelo Alentejo, como é óbvio. E para terminar, em relação à questão da revisão legislativa, nós nunca nos ouviram dizer que somos contra isso. Bem pelo contrário. Concordamos perfeitamente que é preciso rever a legislação. Aliás, nós, para além daquelas propostas que já deixamos, em algumas reuniões que tivemos aqui com os grupos parlamentares, também já tivemos a oportunidade de dizer isso, porque nós entendemos que, desde que acreditem nas entidades que prestam estes apoios, e infelizmente neste momento a tentativa do Governo é criar uma nuvem cinzenta sobre estas entidades, não o assumindo claramente, mas deixando isso nas entrelinhas, mas isso também é muito fácil. Quando alguém tiver alguma coisa a denunciar, vai ao Ministério Público. Não tem problema nenhum. Agora, não podemos andar a brincar aos protocolos, a fazer de conta que estamos aqui só a mudar um papel que deixa de ser azul e passa a ser branco ou preto, quando depois aquilo que se assiste, passado 8 meses, é aquilo que está ali. Portanto, e queríamos deixar a indicação que nós já começamos um trabalho interno da nossa associação no sentido de fazer propostas de regulação da própria atividade, porque efetivamente é verdade que neste momento eu posso pegar nos seus deputados, vamos ali iniciar a atividade e estamos aptos a prestar estes apoios. Mas há uma coisa que eu queria deixar clara, porque a senhora deputada, a relatora, fez esse comentário quando fazia a pergunta, que eu queria deixar claro, é que neste momento nos processos está lá a garantia de que quem presta os apoios tem habilitação e competência para isso, porque é um dos documentos também obrigatórios no processo, que é a cópia do certificado de habilitações, da cédula profissional e uma declaração de matrícula do menino na entidade que lhe presta os apoios. Para além de que,
para além de que muitas das entidades, neste momento, já têm um processo de acreditação no próprio Instituto da Segurança Social, que o Instituto pediu, sem enquadramento legal porventura, porque não tem essa competência, mas obviamente que as entidades têm o dever de colaboração, portanto, e enviaram desde os pactos sociais, registros, identificação dos sócios, dos técnicos, balancetes, tudo. Aliás, nunca foi negada nenhuma colaboração. Quem fechou a porta a isto e continua a fechar a porta a isto é o Instituto Social e o Ministério da Educação. Aliás, basta ver que não querem reunir sequer connosco. Em relação à questão da criação das equipas, Sr. Deputado, já fizemos essa proposta, mas têm que nos inserir na rede, têm que perceber que somos parceiros. Não nos podem ver como alguém que anda aqui, como se andássemos às portas a vender colchões ou a vender bíblias e a inventar doenças aos meninos. Isso é um modelo que em Portugal já nem se vende bíblias às portas, portanto muito menos doenças aos meninos, e acho que até é um bocado indelicado, porque não está cá ninguém da Ordem dos Médicos ou nenhum médico, presumo que não está cá nenhum médico, para se poder defender, mas é um bocado indelicado deixar aqui nas entrelinhas que muitas das vezes as certificações são falseadas propositadamente. Portanto, eu acho que essas coisas devem ser evidenciadas. E também alertava que há bem poucos anos, no Porto, alguém quis fazer uma queixa, fez uma queixa na DREN, uma queixa à Ordem dos Médicos, denunciando práticas porventura, que eram os verbos que eram utilizados, porventura, portanto a acusação baseava-se em porventura ilegais, e os processos foram todos arquivados. E a queixa baseava-se em carimbos de um médico, por exemplo, do Porto, que ia consultar a Vila Real, e o carimbo dizia Porto. Portanto, e essa senhora que fez a queixa achava que se o médico era do Porto, que aquilo tinha que ser tudo falso, porque não foi nada a Vila Real, que o carimbo dizia Porto. Quer dizer, acho que há coisas que também já estamos em 2014, com 40 anos de 25 de Abril, portanto, e que já há algumas teorias, digamos assim, que já não deviam existir neste país. Passava então a palavra ao Dr. Henrique Matos para terminar assim. Muito obrigada. Eu passo então a palavra ao Dr. Henrique Matos. Muito obrigada. Como sabem, eu sou psicólogo, a parte legal estou muito bem assessorado e, portanto, era como psicólogo e, para mais como empresário, sou fraquinho e, portanto, era como psicólogo que eu queria deixar algumas notas. Hoje, como sabiam que eu vinha aqui, hoje tive um mail de uma médica de primeira infância do Hospital Magalhães Lemos no Porto. E dizia-me essa médica que desde 2012 anda a enviar várias cartas, quer pessoais, quer em papel timbrado do hospital, para várias entidades, nomeadamente a senhora diretora do Instituto de Solidariedade Social. E porquê? Porque a primeira infância é fundamental. E têm recebido casos de meninos com leves atrasos de desenvolvimento que enviam para apoio de estimulação e, nomeadamente, integração sensorial, o que é essencial. E todos os meninos que enviam e os processos entram na Segurança Social, por exemplo, de Braga, desde 2012, são indeferidos. Há muitos desses meninos que já estão em déficit neste momento e passaram de atraso de desenvolvimento simples a deficiências permanentes. Este era um bocadinho para explicar à deputada Inês. Não, a todos, mas quem focou na deficiência permanente foi a senhora deputada. A deficiência permanente que está na lei, efetivamente, está como estão outros termos, por exemplo, apoio individual de professor especializado, que é outro caso que a senhora deputada, se puder dar um toquezinho ao senhor diretor de Braga, eu não tenho nenhum processo na minha clínica de Braga, nenhum, mas sei que estão lá muitos. E o senhor indefere tudo porque acha que, como a lei está há 30 anos, tem que ser professor. E então todos os meninos que são, inclusivamente, de Magalhães de Lemos, da primeira infância, mesmo que tenham 6 meses e precisem de integração sensorial, ou é um professor a dá-la, o que é complicado, então se for um homem se calhar nem consegue pegar no bebê, se for como eu, ou então interfere. E portanto o menino passa a déficit. Outra coisa que eu queria explicar, que a deputada Inês sabe muito bem, porque eu sei que é uma jovem mãe ainda com bebés pequeninos. Uma clínica, e tem um livro, exatamente, uma clínica com 20 anos, como é a nossa, não é minha, é a nossa, evidentemente que já tem filhos de antigos, pronto.
E quando quando uma mãe está grávida, nós temos a preocupação de lhe dar algumas dicas. E uma das dicas que é importante dar, nomeadamente para prevenir o diagnóstico de autismo, é quando a mãe está a dar de mamar ao bebê, coisa que as senhoras deputadas sabem, nós não, infelizmente nós homens não temos essa competência, tem que estar atenta, mas para isso tem que ser alertada, porque são famílias muito diferenciadas e muitas vezes nem estão a olhar para o bebê. Tem que estar atenta se o bebê está a fazer uma coisa que todos os bebés normais fazem, que é olhar para os olhos da mãe. E quando não está a olhar para os olhos da mãe, é preciso alertar a parte da saúde. E precisa de intervenção. Ora, se esse menino for uma consulta de primeira infância no Magalhães Lemos e ao fim de 9 meses tiver problemas de marcha, por exemplo, motores, e a médica entender que é preciso prevenir com uma intervenção ao nível da estimulação sensorial, se por azar o pai desconta para Braga, o bebê está tramado, porque vai ser um autista sem recuperação. Portanto, o senhor diretor de Braga tem que ser chamado à atenção e tem que se lhe explicar estas coisas. Se quiserem, eu acompanho-os, tenho muito gosto. Têm que me dar voz, senão eu tenho um ataque. Pronto. Isso é a primeira coisa que eu gostava de... Daqui a bocado somos nós. É muito rápido. O protocolo 2001 entre a Segurança Social do Porto, presidida pelo Dr. Pedro, e a DREN, presidida pelo Dr. Lino Ferreira, é muito interessante porque foi um desvaste nas intervenções como agora. E o próprio diretor das prestações de altura, o Dr. Carlos Batalhão, CDS-PP, a determinada altura chama-nos, porque as tais empresas que ele tinha ouvido pela DREN, que era um bando de malandros e não sei o quê, ele chamou alguns de nós e perguntou se era verdade aquilo que começou a determinada altura a entrar das diretoras da altura das ECAIs, equipas, que é, este menino, embora não esteja no 319, precisa da terapia da fala, precisa da terapia ocupacional. E isto é que o levou a comunicar à tutela, e eu sei que ele chegou a falar com o ministro Pagou Félix, porque ele transmitiu-me isso, e o protocolo acabou. Portanto, Lisboa falou muito no protocolo de Lisboa, mas o do Porto ninguém fala, e é importante falar nisso. Um exemplo do que está a acontecer com este protocolo. Processos devolvidos pela GEST à família ou às instituições, eu tenho casos em Amarante que é devolvida às instituições porque não estão no 3 de 2008, quando os meninos estavam a ter intervenção por prescrição da médica pedopsiquiatra do Hospital de Amarante, porque estavam institucionalizados e a ter intervenção ao abrigo do 1481, alguns por vítima de abusos sexuais, eu já disse isto à senhora deputada, e outros por maus tratos. Portanto, o que é que o 3 de 2008 tem a ver com isto, não é? Pronto. Por fim, eu gostava de dizer que isto não é uma matéria de direita, nem de esquerda, nem de centro. E eu percebi isto na mesa, que assim pensam. Isto é uma matéria de cidadania. E como já me disse o neurologista de Coimbra, Dr. Luís Borges, deixem-se de politiquices, regulamentem, fiscalizem, mas deem a possibilidade aos técnicos de fazer uma coisa que é fundamental: concentrar-se no trabalho com os meninos, com as famílias e promover que estes miúdos um dia sejam alguém. Pronto. A lei é fundamental mudar. Isso eu acho que já todos estamos de acordo e deve incidir na certificação das clínicas, numa fiscalização das clínicas, mas se há problemas económicos para pagar segundo os modelos que estão agora em vigor, que são os mesmos que há 30 anos e hoje há muito mais crianças a necessitar,
temos de conversar e arranjar outro modelo de pagamento. Agora os meninos precisam do apoio. Até porque a DREN, por exemplo, sabe quais são o número de meninos que não estão elegíveis no 3 de 2008, mas precisam do apoio, porque durante 2 ou 3 anos a DREN obrigava que todos os subsídios de educação social fossem com um documento anexo passado por cada um dos agrupamentos, a dizer se os meninos estavam no 3 de 2008 ou não, e se precisavam ou não do apoio. Basta pedir à DREN todos esses documentos e fazer a análise e vão ver que esses meninos efetivamente precisam do apoio. Pronto, e acho que... Eu peço desculpa, são 30 segundos, não é mais do que isso. Esta evidência ainda não está ali, eu vou deixar ficar. Esta é da Segurança Social, um processo que foi devolvido porque a mãe não atendeu o telefone. Está aqui escrito, não atendeu o telefone. A equipa ali levou-nos ao conhecimento que não deu cumprimento ao solicitado telefonicamente. Quer dizer, quando o Código de Processo Administrativo é tratado assim, enfim. E eu queria agora deixar só um pedido e um convite. Um pedido que é de todos, que era para saber se algum dos seus deputados, ou através dos grupos ou serviços que têm, se nos conseguem arranjar uma cópia assinada e datada do Protocolo de Lisboa de 1999. Não conseguimos tê-lo. As evidências que foram juntas aos tribunais em resposta, portanto, nas oposições, não estão assinadas nem datadas, aliás, saltam da cláusula 2ª para a 8ª, portanto, nós gostávamos muito, para além de ler as outras cláusulas, de saber quem o outorgou e quando. Portanto, era um pedido, enfim, poderão ter mais facilidade em conseguir isso. E o convite que deixava era para que os seus deputados, portanto, e que na pessoa dos seus deputados que estão aqui, alargássemos a todos os deputados, quer nessa qualidade ou não no exercício dessas funções, se assim o entenderem, pudessem visitar as entidades que prestam estes apoios, que conhecessem a realidade. E eu, daquilo que dos nossos associados, comprometo-me a articular com eles, portanto, porque não posso responder por eles, portanto, mas que seja possível acompanharem toda aquela que é a nossa atividade. E aí, se calhar, alguns dos fantasmas podiam deixar de existir. E agradecia também o tempo que tiveram para nos ouvir. Muito obrigado. Apenas para dizer o seguinte, sobre o protocolo, os deputados da Assembleia da República podem dirigir ao Governo perguntas e requerimentos às quais o Governo está obrigado regimental e constitucionalmente a responder em 30 dias. O Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social é o Ministério que menos responde à Assembleia da República, violando o regimento e a Constituição. Sobre requerimentos, designadamente as conclusões do relatório sobre a agenda da criança, aguardamos esse requerimento por parte do Sr. Ministro Mota Soares há mais de um ano. Mas, naturalmente, que sobre a matéria que aqui nos colocam, da parte do PCP, e creio que de todos os grupos parlamentares, faremos essas diligências. Muito obrigada. Gostaríamos de continuar aqui a conversar convosco, mas acho que todos os grupos parlamentares, se assim o desejarem, poderão fazê-lo noutra oportunidade, para além de agradecermos o convite e de, como grupos, podermos ir diligenciar e organizar uma deslocação. Quero-vos agradecer a presença de todos. Penso que, acima de tudo, saímos todos mais enriquecidos, melhor informados, e acho que todos com a disponibilidade de ajudarmos em conjunto, porque acho que estas soluções só se encontram também em conjunto, encontrar as soluções para as crianças e para os nossos jovens. Muito obrigada.